Hoje, o Departamento de Justiça anuncia a derrubada da loja Alphabay na Dark Web. O criminoso era um especialista em tecnologia. Ele era tido como o maior cybercriminoso em atividade. Ele era dono de 2 casas vizinhas e depois comprou uma outra. Todos os carros dele são de luxo, mas nós não sabíamos com o que ele trabalhava. O site faturava quase meio bilhão de dólares por ano. Estamos falando de 300 a 500 milhões por ano. Meu nome é Paul Craig, eu sou o diretor de hackeamento da Vantage Point Security. Imagine que você tenha uma grande quantidade de algo que é ilegal e você quer vender isso. Você não pode ir ao Mercado Livre e colocar lá o produto que quer vender. A Dark Web foi a solução para essa necessidade. Ela se tornou um local onde as pessoas podem vender coisas ilegais. Aqui podemos comprar um diploma de praticamente qualquer escola por 0,1 Bitcoin, cerca de 1.000, 1.100 dólares. E aqui podemos comprar um passaporte do Reino Unido com o nome que você quiser por 1.000 libras esterlinas. Carteira de motorista, identidade, promoções. Você quer uma carteira de motorista da Noruega ou da Dinamarca? Uma identidade da Lituânia? O que você está esperando? 1 grama de cocaína colombiana? 75% de pureza sem diluição por 40 dólares. Bem aqui na página principal. Vemos aqui que eles têm coisas bem perigosas à venda. Tem armas à disposição, como essa AK-47, por 500 dólares. Essa loja, ela parece ser bem elaborada. Tem uma cara moderna e uma aparência lícita, mas é tudo ilegal. Pense nisso como um eBay, sem os leilões ou marketplace da Amazon. O funcionamento é o mesmo. A única diferença é que, por conta do site ser anônimo, as pessoas não têm medo de comercializar produtos ilegais. O Alphabay se parecia muito com um site de e-commerce banal, bem simples mesmo. Ele tinha categorias e listas de produtos e preços. Você clica no link do produto para poder ver uma foto e uma breve descrição. Melhor nota, ótimas avaliações, muito potente, testado em laboratório. E muitas pessoas comentavam sobre como eles enviaram a mercadoria em sigilo. Eles enviam uma capa de CD, escondida em um vaso ou coisas do tipo. A maioria dos produtos no Alphabay são drogas e similares. Havia centenas de páginas para cada uma dessas categorias.
Você vai ver muitas fotos de drogas, armas e coisas que normalmente são ilegais. Lojas como o Alphabet são interessantes no sentido que eles levam o pequeno traficante para uma escala global. Se você parar e pensar, o mercado das drogas é imenso. Estamos falando de trilhões de dólares. Mas o pequeno traficante não fatura muito dinheiro. As vendas são pequenas porque você precisa interagir cara a cara. Tem também o alto risco associado à venda de drogas nas ruas. Por isso, essas operações costumam ser menores. Mas, ao levar isso para a internet, eles adotam o modelo da Amazon de comércio de eletrônicos e o utilizam para produtos ilícitos. É claro que isso dá às pessoas um contingente maior de clientes em potencial, em um ambiente muito maior. Você não vai negociar só com 10 ou 15 clientes de sempre. Você pode negociar com centenas de milhares ou centenas de milhares de possíveis clientes ao redor do mundo. Esses sites não têm muito conteúdo à venda, a não ser uma longa lista de produtos ilegais. A tecnologia não permite apenas que os negócios lícitos prosperem, mas também permite que os criminosos usem essa tecnologia para terem melhores retornos nos seus investimentos. É com certeza a maior ameaça para as comunidades como um todo. Portanto, derrubá-lo era apenas uma prioridade para a polícia. Bom dia. Atualmente, alguns dos maiores fornecedores de drogas usam o que chamamos de Dark Web, que é um conjunto de sites ocultos que só podem ser acessados se você ocultar sua identidade e localização. Durante a investigação do Alphabet, uma coisa que ficou bem clara foi que a pessoa responsável por essa loja era alguém denominado Alpha 02. O mais interessante com o Alexandre Cassis foi que ele começou sua carreira na internet basicamente como alguém que vendia credenciais virtuais ilicitamente. Ele agia com uma mentalidade de hacker. Ele construiu seu mercado com base nisso. Era uma pessoa capacitada em lidar com tecnologia. Ele gostava de gerenciar sites, gostava de administrar uma loja virtual e tinha um negócio, e esse negócio era bem-sucedido. É a natureza humana. Você tem um negócio de sucesso, algo que você adora fazer.
Talvez você pode acabar fazendo vista grossa para o que acontece no seu negócio. Ou não percebe que você realmente está fazendo. Alguns deles abrem lojas devido a eu acredito, motivo ideológico. Eles acreditam que os governos não deveriam dizer às pessoas o que podem ou não podem introduzir nos seus corpos. E eles querem fornecer uma plataforma virtual para isso. Mas quando a loja começa a dar certo, eles percebem que o dinheiro vai surgindo. Eles vivenciam a emoção de gerenciar essas lojas e é sobretudo assim que eles são derrotados. No começo, quando ouvimos falar do Alphabay, pensamos que iríamos simplesmente derrubar um site. Eu pensei que não teríamos nenhuma dificuldade. Porém, um amigo americano me explicou o contexto. Chayepod, você conhece o mercado macro? Eu disse, sim, conheço. O macro é gigante. Então ele disse, e se o macro vendesse drogas ilícitas e fosse 50 vezes maior? Seria algo grande? Os investigadores não conseguiam acreditar no que as investigações revelavam. Não conseguiram acreditar que esse tipo de coisa estava acontecendo no mundo. Um criminoso administrando um site avaliado em bilhões de bahats. Uma pequena e única plataforma que facilitava milhares de crimes. E ele não é um simples administrador de sites. Descobrimos que o site atendia mais de 100 mil usuários. Uma coisa que é bastante incomum é o fato de encontrarmos tantos traficantes de drogas e todos eles reunidos no mesmo lugar e ao mesmo tempo. Eu combato o tráfico de drogas há 30 anos, mas essa operação é diferente, pois envolve a tecnologia. Segundo as investigações, acreditava-se que ele residia na Tailândia. E foi então que aprofundamos as buscas que duraram meses, até conseguimos provar que ele estava na Tailândia. He used an old Hotmail account, so of course it will lead to his history and to his additional digital footprint. He also used some other pseudonyms across different platforms, the same on the dark web as on the normal web and the visible web. Quando você gerencia uma loja dessa natureza, há também o risco de que suas ações pregressas eventualmente voltem a te assombrar, antes mesmo dele sonhar em administrar o Alphabay. Estamos falando de algo que aconteceu quase uma década antes da prisão dele. Alguns desses elementos foram, de fato, usados para ligar diferentes pessoas online uma das outras. Devemos sempre nos lembrar disso. Whatever is on the internet, it's on the internet forever. So if you use an identity somewhere, someday,
It is there and might burst anytime with your information. Nothing that you have put there is completely deleted. O que sabíamos é que o nome dele era Alexandre Cassis, um canadense que vivia aqui com esse número de passaporte. Averiguando mais a fundo, descobrimos que ele tinha uma esposa tailandesa. Nossas investigações constataram que ele estava um pouco ativo. Descobrimos que o trabalho dele envolvia computadores. Investigamos, mas chegamos aos bens dele, que eram muitos. Ele era dono de 2 casas, lado a lado. E depois comprou uma outra, avaliada em centenas de milhões de barrites, a qual ele estava decorando. Ele também alugava outra casa, apesar de possuir várias. Descobrimos também que ele era dono de uma Lamborghini Aventador, que era o modelo mais caro, valendo cerca de $959 mil. Ele também tinha um Porsche, um Mini Cooper e também uma motocicleta BMW. Esses são todos veículos de luxo. Alexandre Cassis frequentemente gastava entre $30 e $47 mil em uma única refeição. Ele também era capaz de comprar qualquer coisa que viesse à sua mente. Ele vivia uma vida extremamente luxuosa. É da natureza humana se gabar de suas conquistas, mas a ostentação pode facilmente te colocar no centro das atenções. Ele tinha muitas casas, carros de luxo e viajava com frequência. Mas nós não sabíamos com o que ele trabalhava. Como isso é possível? Muitos países, até mesmo no Sudeste Asiático, têm leis que permitem ao governo coletar dados da internet por motivos de segurança nacional. Isso é o que chamamos de interceptação legal. Muitos países na Europa fazem isso. Muitos países desenvolvidos. Singapura, 100%, mas na Tailândia não temos essa lei. E muitos hackers no mundo afora sabem que a lei na Tailândia não permite que o governo analise e colete informações da internet. E para eles, esse é o paraíso. O hackeamento da Sony Pictures foi um caso de escala global. Os IP que atacaram a Sony Pictures tinham origem na Tailândia.
Descobrimos que fomos atacados por hackers estrangeiros. Todos os IP dos invasores estavam localizados em uma universidade, em um hotel em Bangkok. Eles tomaram o controle do nosso servidor e usaram esse servidor para hackear a Sony Pictures. Tivemos muitos casos, não só o da Sony Pictures. Houve casos em que estivemos conectados a hackeamentos de sistemas de outros governos, na Ásia, Europa e Estados Unidos. Hackers estrangeiros vêm à Tailândia para invadir e tomar o controle dos servidores. Nós chamamos esse tipo de ataque de atribuição. A síndrome de Breaking Bad. Breaking Bad é uma série de TV famosa, onde você vê a evolução do personagem no decorrer da série, de um cidadão exemplar, ingênuo, e um criminoso aterrorizante. Mais do que o dinheiro, há uma espécie de adrenalina nesse ramo. Ao perceber o quão poderoso você é, eles viciam pelo seu próprio negócio. E esse negócio não são drogas, é a euforia de comandar um site ilícito. O Alphabet é um mercado online anônimo, que funciona anonimamente na internet. A navegação anônima funciona indo a um nível além, usando o seguinte princípio. Ao invés de conversar diretamente com o site que você deseja visitar, eu falo com um intermediário que vai falar com outro intermediário, que vai falar com mais um intermediário e assim por diante. Isso permite que as pessoas comercializem produtos e serviços ilegais, sem medos de serem encontrados ou identificados. Você pode estar em qualquer país do mundo. Seria um enorme desafio provar que você está vendendo algo na Dark Web. A primeira etapa é baixar o Tor. Você pode baixar o Tor de graça na internet. É bem simples e direto de realizar o download da instalação. Dentro de segundos você pode acessar o navegador Tor. Na internet normal, que as pessoas conhecem, você vai encontrar um .com, .net e .org. Na rede Tor, nós temos apenas uma sequência de caracteres aleatórios, como .onion. Então não existe forma de rastrear o nome do domínio. É só um monte de caracteres aleatórios. Você pode claramente perceber que isso faz parte da rede Tor. O Tor foi originalmente um produto da Agência de Pesquisa Naval para proporcionar uma forma dos agentes da inteligência e espiões de se comunicar com o governo americano anonimamente. Com o passar do tempo, sua utilização só aumentou. Os jornalistas são um ótimo exemplo. Jornalistas que pesquisam certos assuntos dentro de um país e que pode ser algo considerado politicamente sensível e precisam fazer coisas que podem ser censuradas pelo governo.
A rede Tor, por si só, não é tão nociva. Você pode compartilhar informações sem nenhuma regulação ou controle, mas não há como comprar produtos ou serviços utilizando somente o Tor. Mas quando você acrescenta as criptomoedas, que possuem os mesmos níveis de anonimato e privacidade, somando essas duas coisas, você de repente cria as condições perfeitas. Você pode oferecer produtos e receber dinheiro pelos produtos, tudo no anonimato. Em 2013, quando eu trabalhava nesse grande projeto da minha vida, tentando descobrir coisas como uma forma de enviar esse arquivo aos jornalistas, como eles poderiam ver isso de maneira segura sem que houvesse alguém controlando? Existe a questão de: será que eu preciso de uma estrutura de servidores própria? Talvez sim. E como eu consigo pagar por isso anonimamente? Talvez alguém como eu teria usado o Bitcoin nessa situação. Um passaporte holandês custa 0,4 Bitcoin, algo em torno de 4.500 dólares na cotação atual do Bitcoin, que é cerca de 10 mil a cada um Bitcoin. Aceitamos todas as criptomoedas. As criptomoedas são a forma de pagamento preferida. Essa é a minha carteira de Bitcoins. E aqui eu tenho o QR Code. Se alguém quiser me enviar Bitcoins, só precisa escanear esse QR Code e eles conseguem o endereço da minha carteira. Então os Bitcoins entrarão na minha conta. O Bitcoin pode ser usado de várias formas e por motivos lícitos. Acontece também que é a escolha predileta das pessoas que fazem negócios na Dark Web. Não existe forma de rastreá-lo. Não há como ligar uma carteira de criptomoedas ou endereço a uma pessoa. Comumente, muitos crimes foram desvendados seguindo o caminho do dinheiro, porque o dinheiro sempre deixa uma trilha evidente. Suponhamos que exista uma conta no banco. O criminoso sabe, o banco sabe, muitas pessoas sabem que é rastreável. Mas como o Bitcoin somente o criminoso sabe onde está o dinheiro, a negociação no site é virtual e não física. A negociação das drogas, os dados, estão todos na nuvem. Você pode enviar milhões de dólares para alguém do outro lado do mundo e receber seus produtos sem que ninguém tome conhecimento disso. O avanço das criptomoedas está atrelado diretamente ao crescimento da Dark Web e dos negócios financeiros que circulam na Dark Web. As pessoas vendem drogas e outros produtos ilícitos na internet desde os anos 90. Então, o que tornava a Silk Road diferente? A diferença do Silk Road é que ele tentava promover o que eu chamava de uma plataforma com anonimato de ponta a ponta. Ele combinava uma rede anônima por meio do Tor, para que quem esteja vendo não consiga saber qual máquina está conectada ao servidor durante as transações. Como você pode pensar, a polícia mostrou ser capaz de prender essas pessoas. Seria idiotice entrar nesse ramo de negócios, pois você vai acabar sendo descoberto. Isso é exatamente o oposto do que aconteceu.
Eles ficaram convencidos de que havia uma demanda do público e que ali havia a ideia de um negócio viável. Creio que o que melhor define o crime cibernético é oferta e demanda. A demanda do mercado da Dark Web é gigante. Aqui, vamos fazer uma conta. Dá para ver que eles usam autenticação PGP, com um bom foco na privacidade. Vamos ver se encontramos outra loja. Precisamos de um nome e uma senha aqui. Eu acho que o Alphabet era único. Era bem rápido e fácil de entender e de entrar. Isso certamente contribuiu para o seu sucesso. No começo, ele não era o maior site. Ele era um site bem pequeno. A princípio, eles vendiam cartões de crédito e outros produtos digitais. Em 2015, foi quando o Alphabet esteve nos holofotes, por vender informações roubadas da Uber e da TalkTalk. Esse é um ótimo exemplo de um produto ilegal, nesse caso, dados, sendo vendidos na internet e eu imagino que bem barato, pois era uma grande quantidade de informação. Então, eles vendiam pessoa por alguns dólares, mas havia várias contas sendo vendidas no Alphabet. Não somente da Uber, mas também da Netflix, Hulu. São as coisas que eu imagino que as pessoas comprariam com frequência, porque não é algo considerado ilegal, é uma coisa que as pessoas querem. Mas rapidamente ele foi dominado pelas drogas. O primeiro vendedor da Alphabet provavelmente foi o Alpha 02, vendendo números de cartão de crédito que havia conseguido. E depois que outros vendedores se juntaram ao negócio, ele ganhou força. Ele não os impediu de venderem drogas. É interessante se questionar quantas pessoas são necessárias para operar uma loja na Dark Web. A surpresa é que geralmente o número é pequeno. Várias das pessoas que abrem essas lojas não são organizações criminosas nem criminosos profissionais. São pessoas que têm um vasto conhecimento de TI. É, na verdade, um crime de colarinho branco, o que faz sentido para quem opera nessa plataforma. Mas o interessante é que se vê as mesmas técnicas de marketing que são usadas por negócios legalizados. Redes sociais como Twitter e Reddit. Eles têm consultores de redes sociais que basicamente promovem aquela marca nessas redes sociais. A maioria dos cybercriminosos tem entre 18 e 25 anos. Eles podem estar propensos a exercerem atividades ilícitas e não têm medo da lei. Muitos deles são arrojados e imprudentes nesses experimentos. Acontece que há um certo ego presente dentro dessa comunidade. Saber que o público geral carece muito de entendimento sobre cibersegurança faz com que alguns dos hackers pensem ter superpoderes. E pensam também que eles são tão bons que ninguém nunca conseguirá encontrá-los. São grupos de criminosos que se sentem desafiados. Eles acham divertido, pensam que é um jogo da mente criminosa.
É necessário que haja um pouco de adrenalina para essas pessoas. Tem que ser algo que forneça euforia, uma brisa, por assim dizer. E particularmente no caso da Alphabay e do seu alcance, a quantidade de usuários que essa loja atingiu, o dono provavelmente tenha tido o sentimento de muito sucesso e de ser também intocável, por ter chegado a um certo nível. Ele pensa, se eles não me encontraram até agora, eu acho que eles nunca conseguirão me pegar. No começo, ele não esperava que soubéssemos tanto assim. Ele era muito inteligente. Ele achou que jamais seria alcançado, porque havia muitas camadas de proteção ao seu redor. Tínhamos centenas de pessoas trabalhando nesse caso, trabalhando há meses para pegar a pessoa. O criminoso era um especialista em tecnologia. Ele era tido como o maior cybercriminoso em atividade. O criminoso foi extremamente habilidoso em se esquivar das apurações do FBI por um longo período, até ser descoberto cometendo esse crime na Tailândia. Foi difícil recolher todas as evidências contra esse criminoso. A polícia tailandesa, americana e oficiais de outras polícias estrangeiras uniram forças naquele dia sob uma intensa pressão. Nunca investigamos um caso como esse. Normalmente, nós seguimos as pistas de contas bancárias ou de alguma informação eletrônica. Nunca precisamos usar dessa tecnologia ou desse monitoramento 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês dessa forma. Foi uma operação bem intensa para nós. Como conseguimos fazer isso? Precisávamos pegá-lo em flagrante, enquanto ele operava o site, já que ele não operava o computador o dia todo. Flagrar o computador cadastrado na loja também demonstraria essa suspeita. Isso mostra que você realmente é o administrador da loja. Pessoas que usam o Tor e criptomoedas certamente estão usando medidas adicionais de segurança em seu computador. Se a polícia chegar, basta você fechar o seu notebook e ele vira uma grande pedra encriptada. Não há evidência maior do que estar logado, como administrador em uma loja ilegal. Seu envolvimento é nítido. Todos os 10 países estavam preparados naquele dia, não só a Tailândia. Nós éramos o primeiro estágio da operação. Estávamos preocupados, pois se falhássemos naquele momento, todo mundo também falharia, pois nosso papel era crucial. Ajustamos cada segundo do nosso plano. Quando as forças iriam entrar em ação, de qual lado sairíamos? E assim que ele saísse, quem é que prenderia ele? Tudo deveria estar sob controle antes que ele seja levado preso. Normalmente, uma pessoa leva 5 segundos para se dar conta de algo e reagir.
Portanto, o plano precisava ser executado em um pequeno intervalo. Se ele tivesse percebido que estávamos atrás dele, do seu computador e do seu celular, ele teria desligado tudo. Tudo precisava ser feito em 9 segundos. Precisávamos efetuar a prisão e confiscar todos os aparelhos eletrônicos para garantir que ele não pudesse acessar. Ele não poderia acessar o Alphabet por meio de outros lugares. Então, o meu trabalho era ter que garantir que conseguiríamos fazer essa ação a contento e realmente tomar o controle do site Alphabet. Após inspecionarmos os aparelhos eletrônicos, como o notebook, descobrimos que o Alexandre Casas havia escondido as senhas lá, que levavam ao que ele chamava de carteira do site Alphabet. E isso permitia a ele controlar todas as atividades de administração do site. Precisamos descriptar a chave mestra. E foi um dado importante que tivemos que tirar do computador dele. A maioria das pessoas usa senhas simples, como senha, ou eu te amo, ou futebol. As pessoas que comandam essas lojas usam senhas difíceis de se decifrar. Pense nessas senhas como frases-chave, não palavras-chave, e digamos que essa frase seja um parágrafo de um livro. De repente, fica muito mais complicado tentar adivinhar a senha. Para tentar quebrar essas senhas, seria necessária uma grande quantidade de recursos. E nem está claro se isso é possível, de quebrar a criptografia em si. É algo impossível de ser feito com a tecnologia atual. No dia em que o encontramos, a unidade que o capturou pegou ele em flagrante. Ele estava operando o site como administrador. E por isso ficamos confiantes de que, com todas essas evidências em mãos, havíamos prendido a pessoa certa. As pessoas achavam que o Alphabet havia aplicado um golpe. A plataforma ainda estava ali, mas você não conseguia retirar seu dinheiro de lá. O motivo pelo qual a polícia agiu assim foi para levar aqueles que estavam no Alphabet para outro lugar, para uma loja diferente. Foi uma operação histórica. O Alphabet tinha quase 10 vezes o tamanho do Silk Road. Estamos falando de vários servidores, diferentes países, centenas de milhões de dólares em criptomoedas e uma rede de tráfico de drogas na Darknet com alcance global.
Eu não sou pedófilo. Sou normal. Só Deus e eu sabemos que tudo isso é uma mentira. Fui forçado a confessar que fiz algo com as vítimas, quando na verdade não havia vítima nenhuma. O que eles fizeram foi antiético e maldoso, porque eles compartilharam fotos de crianças pequenas em grupos que continham fotos e vídeos pornográficos. Quando eles não tinham nada para postar, eles pegavam fotos de outros grupos e compartilhavam. O Awan alegava ter se juntado a grupos internacionais. Ele então pegava fotos nesses grupos e postava no grupo Lolicand no Facebook. As fotos que eles compartilhavam eram quase todas tiradas em locais públicos, como praias e zoológicos. Eles tiravam fotos de crianças e as compartilhavam em grupos. Isso é muito alarmante. Eu também li várias das conversas deles. No grupo, eles compartilhavam dicas de como abordar crianças. Eu comecei a usar a internet aos 8 anos. Fui autodidata, aprendi por conta própria. Eu era um menino calado, introvertido. Eu preferia brincar com minhas coisas do que socializar com os outros. Quando eu era criança, eu adorava ir ao cybercafé, tanto que eu andava por 1 hora até chegar lá. Eu frequentava tanto o lugar que acabei arrumando um emprego no cybercafé. Eu praticamente vivia lá. Ele provavelmente passou grande parte da vida dele naquele lugar. O Awan me contou que, eventualmente, ele tentou entrar no Deep Web e aprendeu sobre o termo pedófilo. Ele foi adotado e criado pela tia, mas por conta de problemas financeiros, ele não conseguiu completar o ensino fundamental. O Awan era de uma família marginalizada. Quando fundou esse grupo, ele sentiu orgulho de si mesmo. Por ser líder de um grupo e por poder controlar várias pessoas. Ele sentia orgulho de ter vários amigos no exterior. Ele era ingênuo. Ele pode negar que já fez sexo com crianças e dizer que não é um pedófilo, mas ele compartilhou as fotos. Ele sabia sobre os vídeos contendo sexo com menores. Mas ele escolheu ignorar isso tudo. Acho que ele preferiu fechar os olhos para que pudesse se gabar de ser um administrador do grupo. Mas havia muita pornografia infantil no Lolicand. Então, por que você continuou ali? Eu não continuei. Deixa eu esclarecer mais uma vez. Não era questão de ter continuado ali ou não. A verdade é que raramente eu entrava lá. Primeiramente, ele não parecia se sentir culpado.
E, em segundo lugar, ele se sentia como uma vítima. E, em terceiro lugar, ele queria deixar claro que não era o culpado e que ele não era um pedófilo. Desde 2017, nós fazemos patrulhas virtuais. Por meio das patrulhas, nós descobrimos um grupo no Facebook chamado Lolicand. Eles postam pornografia infantil. Também recebemos denúncias da população sobre esse caso. Então, iniciamos uma operação de infiltração baseados nessas denúncias. O Lolicand é um dos maiores casos descobertos atualmente. A princípio, Wawan é um cidadão da Indonésia, mas ele também fazia parte da administração de vários outros grupos de pedófilos que eram filiados a outros grupos internacionais. Nas primeiras etapas da nossa investigação, havia cerca de 6.000 membros no grupo do Facebook. Após uma única semana de investigação, ficamos chocados ao ver esse número de membros e que ele havia aumentado para 8.000. Havia cerca de 10.000 fotos e vídeos. Ficamos todos abismados. Quando vimos o grupo Lolicand no Facebook pela primeira vez, e o quão proeminente ele se tornou nesse compartilhamento de dados, informações, fotos e vídeos de crianças. Como pais, é claro, estávamos preocupados. O Facebook não era o único meio de comunicação que eles utilizavam. Eles também criaram outros grupos no WhatsApp e Telegram. Nossas investigações revelaram que pessoas de 40 países diferentes participavam no grupo de WhatsApp. Havia cerca de 11 grupos nos aplicativos de mensagens e um grupo no Facebook na Indonésia com mais de 8.000 membros. Eles sabiam que o Facebook iria censurar o conteúdo que eles postavam e baniria as contas por postagem de conteúdo impróprio. Foi então que eles mudaram para o WhatsApp. Comparado com o Facebook, os conteúdos no grupo de WhatsApp eram mais vulgares. Eles compartilhavam fotos e vídeos reais sem nenhum pudor. Aplicativos como o WhatsApp e o Telegram proporcionavam ao usuário a capacidade de se comunicar em privado, num ambiente seguro. É por isso que, nesse caso, eles são capazes de criar um grupo que tem criptografia de ponta a ponta e, assim, compartilharem informações em privado, num ambiente seguro. A evidência permanece no próprio aparelho, que é conhecido como o cliente do dispositivo. E, obviamente, no momento em que você deleta a evidência, essa evidência pode ser deletada ou destruída permanentemente. Não tem como recuperar.
O Lolly Candy era para ser um grupo de anime. Falávamos sobre jogos, animes, dos animes que passavam na televisão na época. Não fui eu quem deu essa origem ao grupo. Depois de um tempo, essa pessoa sumiu. Ele realmente sumiu e não tivemos mais informação sobre ele. Os membros antigos pediram para eu criar um grupo novo. O Wawan era conhecido como a mente. Também o principal administrador. Sihar era a assistente que verificava as atividades dos membros. Tidei e Dedi eram os membros e administradores do grupo, que postavam fotos e vídeos com regularidade. Eu achava que a Sihar talvez gostasse do Wawan. Ela pensava que, por ter um namorado, deveria obedecer a ele. Ela deve ter percebido que havia algo errado, mas continuou participando porque o namorado dela estava envolvido. Sihar era sua namorada? Não, nós éramos amigos próximos. Conheci ela no Facebook. Quanto mais nós conversávamos, mais o anime nos unia. Então, eu a convidei para entrar no grupo, imaginando que ela melhoraria o grupo e deixaria ele mais ativo. Mas ela se envolveu demais. Alguém que fazia um comentário, as pessoas a tratavam bem, elogiavam ela e ela se deixou levar. Talvez alguém a convenceu a postar essas coisas. Naquela época, o Tidei me pediu para ser administrador. Talvez ele fosse o mais ativo, já que era estudante. Ele tinha tempo livre depois da escola. Podia usar esse tempo para administrar o grupo. O Dedi foi a primeira pessoa que eu coloquei lá. Ele virou administrador porque éramos bem próximos. Nós nos conhecemos na Deep Web da Indonésia. No grupo, ele se interessava bastante por animes e música. Ele, nesse tempo, recebia muitos pedidos. Tinha muitos pedidos para a criação de um segundo grupo. Oficial, Lolly Candy, 18+. O que significa o 18+? Para filtrar quem entra, somente adultos. Adolescentes não podiam postar. Era bem restrito. Os membros são adultos. Podiam falar sobre pornografia se quiserem. E implementamos uma regra permitindo postagens pornográficas. Somente das 22 até o amanhecer. Já tínhamos criado um segundo grupo. Nós não havíamos feito essas regras no primeiro grupo, porque já estávamos cansados de lidar com esses membros. Não conseguimos impedir isso. Eles enviavam fotos de crianças nuas com as partes censuradas, vídeos pornográficos, JAV e também pornografia infantil.
Meu celular estava estragado, então não tinha como eu monitorar o grupo. No Cybercafé, eu raramente acessava o Facebook, porque eu estava ocupado com os jogos naquela época. Eu não tinha tempo para o Facebook. Eu não tomava conta dessas coisas. Eu estava cansado de expulsar as pessoas e isso prejudicava o meu trabalho. Eu trabalhava à noite e precisava descansar durante o dia, mas isso estava me atrapalhando. Alguém falava no WhatsApp, cara, postaram isso no Facebook, alguém fez aquilo, eles reclamavam todo dia. Eu me cansei disso tudo e deixei as coisas com eles. Você gerenciava o grupo Lolicand no Cybercafé? Sim, eu criei esse grupo no Cybercafé. Quando comecei a observar o grupo, eu pensei, isso não está certo. Eu expulsava alguém, mas eles tinham muitas contas alternativas. Eles não paravam de postar e ficamos cansados de expulsá-los todos os dias. Por que você deu continuidade ao segundo Lolicand? Por conta das referências, eu conseguia. Eu criava links de jogos, usando os anúncios da ADS, ADFly, e ganhava dinheiro com isso. Eles se beneficiavam com as pessoas que visitavam o site e recebia cerca de 1 ou 2 rúpias indonésias. Chegava a ganhar 10 mil a 20 mil rúpias por mês, o bastante para pagar um plano telefônico pré-pago. Outro administrador costumava compartilhar fotos e vídeos em troca de recargas de celular, no valor de 25 ou 50 mil rúpias. Na minha opinião, a motivação dos integrantes era variada. Alguém pode ter compartilhado as fotos por ter problemas financeiros, outros porque buscavam satisfação sexual. Mas me diz uma coisa, você tem interesse em crianças? Não, de forma alguma. Eu costumava ter curiosidade, mas não interesse. Só tive curiosidade por conta de um vídeo que vi, de uma criança que parecia ter sido ensinada. Ela não tinha medo. Crianças são inocentes. Se alguém pedir para elas fazerem algo, elas costumavam ter medo. Mas o que eu vi foi o contrário. Ela fazia com bastante naturalidade. Eu li que você fez 6 crianças de vítimas e 3 delas admitiram que foram abordadas por você. Naquele momento eu fui forçado. Juro por Deus, é a verdade. Fui forçado a confessar e... Quando eu questionei sobre as evidências, não havia nada, nem sequer foram mencionadas no julgamento. Você pode averiguar se não acredita em mim. No julgamento, não havia evidências para provar que eu fiz vítimas. Então quer dizer que essa é uma das suas postagens? Era uma das minhas contas clonadas. Muitos se passavam por mim. A minha conta original não tinha uma foto real. Eu usava apenas um ícone de um jogo antigo. Nossas evidências provam o exato oposto do que alega o Wawan. Além de criar e compartilhar fotos e vídeos, ele também abusava de crianças.
Entre suas vítimas estavam uma vizinha e sua sobrinha. A sua forma de operar era bastante simples. O que ele fazia era atrair as crianças, chamando-as para brincar com ele. E logo após aceitarem o convite dele, em seguida ele as apalpava e também as penetrava sexualmente. Os locais turísticos da Indonésia costumam ser chamados de paraíso dos pedófilos. A Unicef, Indonésia, informou que 40 mil crianças foram vítimas de uma exploração sexual. Isso entre os anos 2010 e 2015. E isso é alarmante. E eu não sei o que torna a Indonésia um paraíso para pedófilos. A educação sexual ainda é um tabu na Indonésia. Explicar como o abuso sexual pode acontecer até em interações com desconhecidos é difícil. O governo precisa promover conscientização sobre isso e garantir o cumprimento da lei. Não estamos alertas o bastante. A pedofilia é uma situação de emergência na Indonésia. Precisamos lidar com ela de maneira séria. A comunidade precisa estar mais atenta e vigilante. As crianças precisam de coragem. Coragem para dizer não. Quando isso acontece, o que tem que ser feito é que não se pode ser educado com um conhecido. Quando você os conhece, eles normalmente são bem articulados e simpáticos. Você não saberia que eles são molestadores ou abusadores se ninguém contasse. Essas são as características que fazem uma criança se aproximar dessas pessoas, pois elas não aparentam serem ameaçadoras. Esse é todo o modus operandi. Ao aparentar bondade, educação, solicitude e credibilidade, os pais vão deixar os filhos com essas pessoas. E então essas pessoas se aproveitam das crianças. Há uma certa personalidade e apresentação que esses indivíduos desenvolvem, que os favorece nesses casos. É todo um processo de aliciamento, onde a pessoa se conecta com você com a única intenção de te explorar. Os membros falavam sobre trabalhar como professores, para alcançar as vítimas mais facilmente. Por exemplo, quando as crianças forem se exercitar, eles tinham prazer em cheirar o suor delas. Eles se gabam de maneiras como: consegui tirar uma foto da minha vizinha hoje. Compartilhei uma foto do meu sobrinho ou sobrinha, dos meus próprios sobrinhos. Eles usam até de violência nas gravações e depois a compartilham entre si. Uma coisa que precisamos aprender é que costumamos pensar apenas em homens como pedófilos. Na verdade, as mulheres também podem ser pedófilas. Elas também podem ter prazer ao ter relações sexuais com meninos. As vítimas não são apenas as meninas. Os meninos podem ser alvos também. Sirha admitiu fazer parte do grupo, mas ela negou ter compartilhado fotos de crianças. Ela disse que não tinha atração por crianças e que ela se interessava mais por Wawan. A pedofilia pode ter como causa fatores genéticos, mas também há fatores ambientais. Um fator genético é algo que afeta o desenvolvimento psicossexual
Isso faz a pessoa ter atração por crianças, motivando assim os ataques. Exemplos de fatores ambientais incluem uma vítima de abuso que sente a necessidade de se vingar, ou então a pressão dos seus pares ou do próprio ambiente. Em alguns casos de exploração ou violência sexual, os criminosos são punidos, mas as vítimas são ignoradas. Como um machucado que não é tratado com rapidez e vira uma cicatriz que deforma a pele. Uma deformação no âmbito psicológico pode vir a se tornar algo muito complexo. Isso pode transformá-los em agressores no futuro. E também isso inclui o Awan, que disse a mesma coisa. Eu tinha 7 anos quando fui abusado sexualmente. Foi um vizinho distante. Eu passei pela casa dele quando fui à escola. Eu estava com medo. Não contei para ninguém porque fui ameaçado. Nada disso teria acontecido se eu tivesse passado longe da casa dele. Então, eu fiquei calado. Eu tinha dificuldade em falar com as pessoas, então eu guardei para mim mesmo. Talvez tenha sido esse o motivo de eu ter ficado assim, desse jeito. Este grupo usou as redes sociais para exatamente o que elas foram feitas. Eles precisavam se comunicar com as pessoas, por isso usavam as mesmas estratégias. Criavam perfis e grupos e convidavam pessoas interessadas a se juntarem e compartilharem informações. Muitas dessas ferramentas são acessíveis e fáceis de se usar. Mas a maioria dos que gerenciam essas organizações possuem conhecimento em TI. Eles conhecem as plataformas e conseguem perverter as plataformas para cometerem os crimes. Mas você não sabia que pornografia infantil é um crime? No começo eu não sabia. Achei que era um novo tipo de pornografia. Só depois eu fui aprender sobre isso, só mais tarde. Quando eu soube que era um crime, eu quis deixar o grupo. Quando eu estava prestes a sair, eu fui preso. Biasanya saya bersosial media setiap hari setelah anak-anak saya berangkat ke sekolah dan suami saya berangkat ke kantor. Ada yang nge-share si word.com itu tulisan bahwa ada satu grup Loli Candy namanya. Saya bagikan ke grup saya namanya Fun Fun Delicious. Saya ceritakan ke mereka kalau misalnya ada grup yang namanya Loli Candy yang mengincar anak-anak. Respon dari teman-teman awalnya nggak percaya.
Mereka pikir saya terlalu parno, terlalu takut, menyebarkan hoax. Há uma grande quantidade de notícias falsas na Indonésia. Nosso time de checagem precisa averiguar 5 vezes ao dia para confirmar a veracidade de uma única notícia. Você consegue imaginar? Em um mês, esse número pode chegar a 150 milhões. E isso é algo colossal. Eu uso as redes sociais todos os dias, depois de deixar os meus filhos na escola e também depois que meu marido sai para trabalhar. E então eu fico na rede a maior parte do tempo. Alguém compartilhou no grupo SeaWorld.com sobre um grupo chamado Lolicandy. Eu compartilhei isso com meu grupo também. Eu disse a eles que havia um grupo chamado Lolicandy e que esse grupo estava atacando as crianças. No começo, meus amigos não acreditaram. Achavam que era uma paranoia, que eu estava espalhando boatos. 4 de nós entramos no Lolicandy para ver se era real ou não. E eu fiquei chocada quando eu vi o grupo, porque eles tinham milhares de membros. Havia fotos de crianças nuas. Eles compartilhavam fotos de crianças dos 9 meses aos 10 anos. O que mais me assustava era que eles não estavam apenas interessados nas crianças da vizinhança. Eles pegavam fotos dos perfis de outras pessoas nas redes e faziam comentários de cunho sexual. Uma das conversas que vi era sobre como evitar sangramentos após estuprar uma menina, como impedir que as crianças contassem algo aos seus pais. E eu, às vezes, postava foto dos meus filhos no perfil. Só que, desde esse caso de pedofilia, eu parei. Coloco todas as fotos no modo privado e só a minha família pode vê-las. Juntamos capturas de tela, foto das crianças e das vítimas e ficamos muito aliviadas e gratas que a polícia levou a nossa denúncia a sério. Existia ainda outra regra espantosa no grupo. Eles tinham que provar que as fotos e vídeos compartilhados eram conteúdo original. O Tidei, administrador do grupo, comprovou que, ao compartilhar fotos e vídeos originais, você conseguia um grande engajamento dos membros e se tornava popular dentro do grupo. A participação nesse grupo não se limitava em compartilhar conteúdo. Havia interações, negociações, comunicações para mostrar que você era um membro ativo. E se fosse colocada uma foto, era necessário incluir a localização na legenda para convencer as pessoas da veracidade e para não ser expulso do grupo. E então eles procuravam seguir as regras para se tornarem membros ativos do grupo. As regras diziam que os participantes deveriam sempre comprovar a originalidade dos conteúdos compartilhados, escrevendo o dia, a data e o nome da pessoa com quem estavam compartilhando. Esse procedimento era feito para que você pudesse provar que foi você quem gravou o vídeo e que ele não foi tirado de um outro site. O Facebook é rígido ao filtrar as postagens e é por isso que eles usam códigos no Facebook. Por exemplo, o termo CP, Child Porn, é um disfarce para o termo explícito, para que ele não seja descoberto.
Mas ainda ocorriam interações sexuais por lá, e isso é proibido, pois é automaticamente removido pelo Facebook. Outra regra é melhor censurar o conteúdo se quiser postar algo muito explícito, tais como censurar os seios e as intimidades usando cores diferentes ou emoticons. Você também não pode compartilhar links azuis. Um link azul é quando você posta um endereço e ele automaticamente fica azul, indicando que está ativo. Mas as instruções dizem, se compartilhar um link como mega.nz, ele deve ser mega.espaço.nz. Assim o link não fica azul. Vamos usar como exemplo um URL. Se esse URL contiver uma palavra-chave, ele será acusado pelo software, por exemplo. Por outro lado, se esse URL for abreviado, a palavra-chave não vai mais aparecer. E esse software pode não a detectar. O que nós encontramos na internet por meio das ferramentas de busca e das informações que são indexadas pela ferramenta representam apenas 5% da internet total. Além desse ponto, é onde está o que chamamos de Deep Web ou Dark Web. A Dark Web é uma parte oculta da internet. Obviamente, eles precisavam de uma rede social, pois tinham de informar os outros membros sobre quais informações estão disponíveis na Dark Web. Eles armazenavam as fotos e vídeos explícitos em um site especial. Os participantes que estivessem interessados em ver a íntegra após assistir os trechos censurados entrariam em contato com o administrador para obter o link. O motivo pelo qual o número do membro do Lollicand cresceu tão rápido, cerca de 7.000, foi porque os sites utilizados pelo Wawan e pelos outros que armazenavam os vídeos possuíam um nível de segurança baixo. Você não precisava navegar por diversos seguidores para chegar ao domínio. Para chegar lá, não era necessário mais do que alguns cliques até o site principal. Foi um desafio para nós. Percebemos que, se esse fosse o caso, não poderíamos ficar infiltrados por muito tempo, já que não seríamos capazes de compartilhar as fotos e vídeos que exigiam dos participantes. Quando os 4 administradores nos incluíam no grupo, nós inventamos desculpas para ganhar tempo, enquanto buscávamos informações sobre os criminosos. Nós tínhamos que ganhar tempo. Pedimos a ajuda do Facebook para rastrear e nos ceder informações. Checamos se as contas eram reais ou anônimas, em termos cibernéticos. A partir daí, descobrimos que eles adicionaram seus números de telefone verdadeiros. Essa era a pista que queríamos conseguir. Wawan tirou fotos da vizinha, fotografou uma criança pequena e enviou para o grupo. Isso permitiu que a polícia rastreasse a localização por conta de uma moto na foto que tinha o número de uma placa visível. Decidimos pegar nosso time e dividi-lo em 4, para prendermos todos simultaneamente. Isso foi muito trabalhoso para nós e realmente tivemos dificuldades.
Conforme debatemos recentemente, conseguimos identificar 4 suspeitos envolvidos no Lolicand, os quais iremos prender em breve. Os 4 estão em locais distintos. Pelas nossas análises, concluímos que eles precisam ser presos simultaneamente. Não podemos agir em dias diferentes. E por que não? Porque, de acordo com as análises, eles têm ordens, no caso de algo acontecer, de desviar tudo, e nós perderemos os dados nos quais precisávamos. Naquela hora, encontramos um vizinho que disse que o Wawan poderia estar em uma casa ali mesmo. Então, tivemos que checar a foto do Facebook novamente e percebemos que existia ali uma construção que batia exatamente com a da foto. Ali ficou comprovado que aquela foto foi tirada na casa do Wawan. O Wawan tinha uma rede de contatos na região. Ele recebeu o alerta de que alguém o estava procurando. Então ele atualizou seu status, dizendo que alguém procurava por ele. Ele escreveu: "Se você é meu amigo, então seja direto. Não precisa perguntar por mim." Com essa atualização, tivemos a certeza de que o Wawan realmente estava naquela casa. Sabendo disso, estávamos com o plano completo para prosseguirmos. As redes sociais caíram mais uma vez em mãos irresponsáveis e um grupo de Facebook chamava seus participantes para compartilhar pornografia. A polícia prendeu 2 pedófilos e os outros 2 que distribuíam os vídeos. Um deles é uma moça de 17 anos. Ele foi fundado em setembro de 2016. Ele continha 7.479 membros. Existiam outros grupos, além daqueles do Facebook e WhatsApp. E eles armazenavam as fotos nos próprios celulares. Para os participantes fora da Indonésia, nós entramos em contato com agências como o FBI. E não foi apenas isso. Conseguimos apreender 3 celulares do Wawan e diversos pendrives. Nos celulares e nos pendrives havia cerca de 2.000 arquivos, entre vídeos e fotos, todos relacionados à pornografia infantil.